Olá, está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e classificou a decisão como irresponsável e vergonhosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lula classificou a decisão como irresponsável e expressou solidariedade. A declaração do presidente ocorreu durante uma reunião ministerial transmitida ao vivo em Brasília. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber do que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil, que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis. O governo de Donald Trump impôs recentemente tarifas punitivas ao Brasil. Washington decretou sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. A suspensão de vistos atingiu diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que preside o julgamento. A Casa Branca também aplicou contra ele a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar financeiramente supostos violadores de direitos humanos em todo o mundo. No final de julho, Washington ainda bloqueou todos os bens e ativos de Moraes nos Estados Unidos e revogou os vistos de outros ministros do STF. No início de agosto, Trump impôs tarifas punitivas de 50% sobre muitos produtos brasileiros, sob o argumento de que há uma caça às bruxas contra Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva e a decisão do seu julgamento deve ser proferida a partir de 2 de setembro. Ele pode pegar cerca de 40 anos de prisão. E a seca se manteve de forma excepcional na Europa e na bacia do Mediterrâneo. Isso tudo no início de agosto, com mais da metade dos solos afetados. Um nível tão alto nunca foi registrado para o período de 1º a 10 de agosto, desde o início das observações em 2012. A partir de meados de abril, aproximadamente metade desta área é afetada pela seca, um episódio que supera em gravidade a forte seca do verão de 2022. O indicador de seca do Observatório do Programa Europeu Copérnicos, elaborado a partir de observações por satélite, combina o nível de precipitações, a umidade do solo e o estado da vegetação. A análise é dividida em 3 níveis de seca: vigilância, aviso e alerta. No início de agosto, 7,8% da Europa e da área do Mediterrâneo se encontravam em estado de alerta, o nível mais grave, 38,7% em aviso e 4,9% em vigilância. O Cáucaso e o norte dos Balcãs são as regiões mais afetadas. Em julho e agosto, esta parte da Europa sofreu ondas de calor que favoreceram múltiplos incêndios florestais, alguns mortais. Espanha, Portugal e Itália, também atingidos por violentos incêndios no início do mês, sofrem atualmente com a seca apenas de forma localizada. Reino Unido com 69,5% e França com 63%, tem uma proporção muito maior do território considerada afetada pelo Observatório Europeu da Seca. E as autoridades sanitárias dos Estados Unidos suspenderam a licença de venda de uma vacina contra o vírus da chikungunya. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos suspenderam a licença de venda de uma vacina contra o vírus da chikungunya, a IXCHIQ, após informarem que ela provocou sérios efeitos adversos. Este é um dos únicos imunizantes aprovados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a chamada FDA, contra o vírus transmitido por mosquitos, endêmico em regiões tropicais e subtropicais. A farmacêutica francesa Valneva obteve a aprovação das autoridades americanas para a vacina em 2023, mas relatórios sobre efeitos secundários provocaram revisões na licença, também por parte da Agência Europeia de Medicamentos, em particular relacionados ao uso em pacientes adultos. Nesta segunda-feira, a Valneva anunciou que a suspensão da licença por parte da FDA tem efeito imediato.
Especialistas em saúde pública dizem que a chikungunya representa um potencial perigo pandêmico, porque as mudanças climáticas levam os mosquitos transmissores para novas regiões. De acordo com o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, este ano a Europa registrou 27 casos de chikungunya, um recorde para o continente. A chikungunya raramente é fatal, mas há um grande risco de morte para bebês e idosos. E a Organização das Nações Unidas alertou sobre a falta de acesso à água potável no mundo. Um relatório apontou que 1 em cada 4 pessoas no mundo enfrenta esse problema. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável administrada de forma segura. Os dados são de um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira, que alerta para os poucos avanços na direção de uma cobertura universal. As agências das Nações Unidas responsáveis pela saúde e pela infância calculam que 1 em cada 4 pessoas no mundo não teve acesso no ano passado à água potável administrada de maneira segura. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuavam dependentes de água superficial, procedentes de rios, lagoas e canais. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância destacam que o atraso no programa de avanços dos serviços de água, saneamento e higiene expõe bilhões de pessoas a um risco maior de doenças. Um estudo conjunto das organizações aponta que a meta de alcançar acesso universal até 2030 ainda está distante de ser cumprida. Desde 2015, 961 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável administrada de forma segura, o que aumentou a cobertura de 68% para 74%. Dos 2 bilhões e 100 milhões de pessoas que ainda não tinham acesso a serviços de água potável administrados de forma segura, 106 milhões continuavam utilizando águas superficiais, o que representa uma redução de 61 milhões em uma década. Em 2024, apenas 89 países tinham um serviço básico de fornecimento de água potável, incluindo 31 que alcançaram o acesso universal a serviços administrados de forma segura. Por outro lado, 28 países onde 1 em cada 4 pessoas ainda não tem acesso a serviços básicos se concentram principalmente na África. No que diz respeito ao saneamento, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas conseguiram, desde 2015, acesso a serviços administrados de forma segura, elevando a cobertura de 48% para 58%. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa, acesse o nosso canal no YouTube para conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu volto às 2h50 com mais notícias. Até lá!